qual que é o destino desse produto? Ele é um produto de rotina? É um produto de sazonalidade? Né? É conveniência? Então, olhar para o cadastro com esse cuidado, né, para que o direcionamento seja feito da melhor maneira possível. Também eu sinto que ainda não, a gente não está com... Não chegou. Olá, seja bem-vindo ao Ipcom Podcast, episódio número 4, Júnior. Quarto episódio, hein? Já são 4. Que legal. E vamos em frente, né? Daqui a pouco a gente vai estar... Rumo ao centésimo. Rumo ao centésimo, exatamente. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante para o varejo, mas que, de alguma forma, a gente sente no dia a dia que anda meio deixado de lado, esquecido, e é uma área, um setor dentro do supermercado que, se implantado com eficiência, né, com organização, gera um resultado extraordinário. A gente vai falar hoje sobre gestão de categorias, gerenciamento de categorias, com uma expert no assunto, que é a Ingrid, que está aqui com a gente. A gente está muito feliz. Prazer, te agradecer. Obrigada. Te agradecer demais por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. E estar compartilhando aí esse conhecimento que você tem ao longo da sua trajetória com a nossa comunidade de clientes, os nossos clientes e parceiros. Muito bom. Muito obrigado, Ingrid. Obrigada a vocês pelo convite. Prazer estar aqui. Legal. E você está animado com essa entrevista, Júnior? Vai ser bem interessante hoje. E é uma área, igual você falou, que ou às vezes não é feita, ou às vezes é negligenciada nos clientes, né? Então a gente vai falar bastante aí sobre isso. É isso aí. Ingrid, queria que você começasse falando um pouco sobre a sua trajetória, né? Falando um pouco sobre você, né? Sobre as suas atividades profissionais. Tá. Bom, eu sou administradora de formação, tenho um mestrado também em administração, mas eu sempre trabalhei na área comercial, minha vida inteira. Eu venho de uma família de varejistas, então o varejo sempre fez parte da minha vida. E no universo profissional eu acabei me tornando executiva. Eu fui empregada da Embratel durante alguns anos. Na área comercial atendi o segmento financeiro, foi uma grande escola. Aliás, o segmento financeiro, atender bancos, me ensinou o que é realmente investir em tecnologia, porque banco não vê tecnologia como despesa. Aliás, o mundo financeiro vê tecnologia como negócio. Isso eu aprendi lá na época de Embratel. Bom, depois de telecomunicações, durante muitos anos, eu fui para o segmento têxtil, porque eu queria muito ficar mais próxima do varejo, porque eu sempre tive essa veia do varejo, né? E aí eu fui para a Teca, trabalhei numa indústria têxtil de cama, mesa e banho durante mais de 5 anos. Eu gerenciava o estado de São Paulo. Eu vim para São Paulo no ano 2000, eu sou baiana. De onde? Eu sou baiana de Juazeiro. Da terra da Ivete Sangalo, né? É minha conterrânea. Eu sou de Juazeiro, mas eu sempre morei em Salvador, né? Toda a minha formação de vida foi em Salvador. E no ano 2000 eu vim com a família para São Paulo, transferida pela Embratel. E eu gostava muito do trabalho que eu executava lá, como executiva comercial. Depois eu me tornei gerente executiva. Tinha um time bem grande, bem profissional, bem bacana. Mas eu gostava de estar próxima do varejo. Eu queria estar próxima do varejo. E aí eu fui para a indústria têxtil para isso. Então, eu gerenciei um time grande dentro da Teca. A gente atuava em todo o estado de São Paulo. Eu brinco que eu conheço mais o estado de São Paulo que o estado da Bahia, né? Porque eu viajei bastante. E, em 2009 para 2010, eu montei a minha empresa de consultoria e treinamento, que é a Inove Vendas. E meu objetivo era muito mais dar treinamento do que consultoria. Mas, infelizmente, no Brasil, as pessoas investem muito pouco em treinamento. E aí acabei enveredando muito mais para o lado da consultoria. E de tanto trabalhar com treinamento e consultoria em vendas, eu percebi na prática que o problema das vendas está nas compras, né? Na Teca, visitando clientes do Brasil inteiro, eu atendi redes de supermercados. Eu atendi o Walmart, eu atendi o Carrefour, eu atendi o Pão de Açúcar, o Saint Marché, que são grandes redes de supermercados aqui da região. E é um universo completamente diferente do universo que não é de supermercado, né? O varejo supermercadista é um mundo à parte.
E durante esse período eu percebi muito isso, que a ineficiência das compras, ela gera um impacto nas vendas que não é medido, inclusive. Então, a culpa é sempre do vendedor, a culpa é sempre do gerente da loja, que não vende, que o produto que não sai, que o estoque está alto. Mas a origem disso tudo é a falta de gestão de categoria. E foi aí que eu comecei a estudar gestão de categoria e dar aula sobre isso. Hoje eu também, além de ter minha empresa de consultoria, eu sou professora universitária, eu dou aula em 2 universidades, no IED e na Santa Marcelina. E dou aula também nos cursos online, ao vivo ou gravado, que eu faço pela internet, pelo Zoom. Ah, que legal. Você, antes da pandemia, você já estava ali no universo digital ali, né? Já. As pessoas têm tanta dificuldade em lidar com o novo, né? Eu me lembro que quando a gente montou a empresa, a gente colocou a disponibilidade de cursos, treinamentos e consultoria e até palestras à distância. A gente contratou, na época, uma ferramenta que é fantástica, que é o Webex, que é usada pelas grandes multinacionais para fazer videoconferências. E a gente oferecia isso para os clientes e ninguém queria. Todo mundo só queria o trabalho da gente de forma presencial. E eu dizia, mas é a mesma coisa, funciona igual, é até melhor, que você não se desloca, né? Você não tem que viajar, não tem que ter despesa. Mas ninguém queria. Precisou vir uma pandemia, trancar as pessoas em casa, para as pessoas perceberem que isso é possível, né? E aí o Zoom explodiu, o Google Meet, e etc. Mas eu já faço isso desde 2010. Uma percussora. A gente brinca lá, eu e meu sócio, que é meu esposo também, que a gente está sempre 10 anos na frente. E aí a gente precisa esperar que as pessoas sigam a gente, porque eu já fazia isso em 2010. As pessoas vieram descobrir isso em 2020, né, com a pandemia. E olha só, pegando esse gancho dessa questão do teletrabalho, né, do home office, eu acho que apesar desse tema, né, gestão de categoria, ser antigo, né, mas eu acho que ele vai começar a pegar nos próximos... De agora em diante, né? Eu acho que está cada vez mais relevante para o supermercadista. Né? A gente, no dia a dia, sente essa necessidade, a gente sente esse interesse deles. E eu queria começar com a seguinte pergunta para você, Ingrid. O que é gestão de categoria? Por que isso é tão importante para o varejo? Bom, gestão de categoria é a forma como você organiza, compra, expõe e vende os produtos. Então, eu sempre começo dizendo que gestão de categoria não é um projeto que tem início, meio e fim. Não. Gestão de categoria é um processo e, por isso, ele tem que estar sempre sendo revisitado, revisto, reanalisado e modificado, porque é muito dinâmico. É a vida da compra e da venda, que é dinâmico, que não para. Então, primeiro entender que é um processo que vai desde, muitas vezes, do desenvolvimento, né, se o supermercado tem marca própria, até a venda. E não adianta você ter uma equipe de venda fantástica se você não tem o produto para vender. E quem garante que o produto certo está na hora certa, no lugar certo, pelo preço certo, é a gestão de categoria. Ou seja, é alguém olhando o produto de uma forma gerencial e não só olhando o produto como algo que entra e sai da empresa de qualquer jeito, né? Então, gestão de categoria é isso. É um conceito que nasceu da indústria em parceria com o supermercado, com o varejo, mas, no Brasil, infelizmente, ele ainda é muito pouco difundido e analisado, feito, né, executado pelas empresas. As empresas não entenderam ainda, os supermercados não entenderam que o menu, a gôndola, o corredor, a loja tem que estar ali para atender às demandas dos hábitos de consumo. Então, é o hábito de consumo do seu consumidor que você tem que atender. E aí isso muda também de cidade para cidade, de estado para estado, até em São Paulo, em regiões, né? O comportamento de compra, muitas vezes, de quem está numa periferia em São Paulo é diferente de quem está numa região central, por exemplo. Legal. O consumo é diferente. Bacana. Eu vou compartilhar com você uma história que eu ouvi hoje de um amigo meu. Está, inclusive, aqui do meu lado. Já sei que história você vai contar. A gente estava conversando agora no café que esse conceito do comprador, lá na década de 90, né, a gente tinha
a gente tinha dentro do varejo o conceito do comprador e do consumidor. O comprador, ele atendia tanto o time comercial do supermercado, né? A figura que comprava os produtos, que compra os produtos, como também o consumidor, né? Enfim, vai ao supermercado, cliente. Perfeito. E hoje em dia a gente tem muito essa coisa do shopper, né? Do shopper, que está totalmente conectado com gestão de categoria. E eu sinto que hoje o segmento de supermercadista não está tão claro para ele a diferença entre o que é o consumidor e o que é o shopper. E a gente estava falando sobre isso no café da manhã, né? Que o Júnior, ele foi ao supermercado buscar um produto. Compartilha com a gente. Eu fui no supermercado comprar um produto que eu sempre compro para minha esposa, que é um queijo cottage sem lactose de uma marca específica. E aí eu ia em um supermercado específico e eu nunca achava esse produto, porque eu chegava lá no produto, sempre tinha o com lactose, né, o tradicional, mas não tinha o sem lactose. E aí uma vez, nós dois estávamos no supermercado, pegamos o produto com lactose e aí a gente falou em voz alta, assim, nossa, caramba, mas nunca tem o sem lactose. E aí um repositor ouviu, ele falou, nossa, tem o sem lactose ali. E aí a gente descobriu que no mercado tinha um lugar que só tinha produto sem lactose. Então, assim, depois que a gente descobriu isso, mas não estava claro na nossa compra ali. Então, assim, algumas vezes eu fui em outro local ou peguei o produto que eu não gostaria por conta disso, de não estar claro ali, não está... o mercado deixou de fazer algumas vendas por conta disso. Deve ter sido para outras pessoas assim também, né? E aí eu comecei até a pensar sobre isso que a gente estava conversando no café. Aí a gente tem a questão conceitual, né, do ele era o shopper, mas o consumidor era a esposa dele. E a questão da exposição, né? Exatamente. Isso que você falou é o seguinte. Primeiro, qual é o papel desse produto dentro da loja, né? Dentro do supermercado? Ele tem que ter esse produto? Faz sentido ele incluir isso no mix? A princípio, sim, porque é um produto que é consumido, que é vendido. Se é vendido, faz sentido ter. Mas não basta ter, é preciso ter no lugar onde você vai procurar. Você vai procurar queijo onde tem queijo. Você não vai procurar queijo onde tem produtos voltados para pessoas que não consomem lactose. Então, se você está junto com sua esposa, são dois consumidores, estão juntos, andam juntos na loja. Um não vai lembrar para o outro que tem um departamento sem lactose. Não, eu consumo queijo. O queijo sem lactose é apenas um dos componentes, um dos produtos dessa categoria. Ele tem que estar junto com as outras categorias, que é onde se compra queijo. Assim como ela vai comprar queijo para ela, vai comprar um outro para você que tem lactose, vai comprar para o filho, vai comprar para a mãe. Então, como que eu me comporto como consumidora? Eu me comporto indo lá comprar queijo. Então, é lá que tem que estar. Agora, se tiver uma sinalização do lado, aqui estão os queijos sem lactose, melhor ainda. Mas isso tem que estar na gôndola, não em outra área, em outro corredor, em outro setor. Se ele muda isso de posição, rapidamente ele consegue ver a evolução da venda. Rapidamente. E eu sempre dou o exemplo que, para mim, é o exemplo nítido, claro e simples e rápido. É o Red Bull. Né? Sempre falo do Red Bull. Red Bull é uma bebida que não é alcoólica, né? Mas ela não tem que estar no supermercado no lugar de não alcoólicos, porque o consumo dessa bebida acontece junto com a bebida alcoólica. Então, se meu consumidor compra o Red Bull junto da bebida alcoólica, é lá que o Red Bull tem que estar. Né? Então, a posição, a localização do produto tem que estar adequada ao comportamento de compra e consumo. Dos dois. Você sabe que a minha esposa também, ela tem a loja que a gente faz compra, faz parte de uma rede que ela trabalha, né? E uma das lojas, a loja do Brooklyn, ela tem um produto que é o café moído na hora. E essa era a loja que não estava performando tão bem quanto as outras lojas do grupo. Quando eles foram fazer uma análise, a máquina que moe o café estava próxima ao frente de caixa. Né?
Quando o gerente percebeu isso e colocou a máquina próxima à seção da padaria, as vendas dispararam. Essa loja hoje é a campeã da venda desse produto, café. Sim. Isso requer do profissional de compras observação no ponto de venda. Eu sempre brinco com meus alunos. Levantem da cadeira e vão na loja. É lá que vocês vão aprender como é que vocês têm que trabalhar. Porque se você não observa o cliente consumindo o produto, você não observa o cliente conversando sobre o que está acontecendo naquele momento, você nunca vai saber como é que você tem que fazer. Então, não é... A teoria é ótima, é incrível, eu amo, adoro, faz parte, tem que estudar, mas nada ensina mais do que a observação do consumidor no ponto de venda. Então, visitar loja é um dos papéis do gestor de categoria. Ah, legal. E para o supermercado de pequeno, médio porte, que quer implantar a gestão de categoria, assim, que trilha ele deveria seguir? Quais passos, Ingrid? Bom, em teoria existe, né, um fluxo de processo do sistema de gestão de categoria de produtos que tem 8 passos. Uhum. Né? Então, você tem 8 passos divididos em grupos, que são foco no cliente, foco na avaliação, foco na implantação e o monitoramento. Então, já existe uma teoria que explica isso, com todos os 8 passos. Se ele tem um mix muito grande, se ele tem uma estrutura muito grande, é importante ele seguir os 8. Se ele não tem uma estrutura tão grande, ele é muito pequenininho, ele tem um mix menor, ou ele é muito segmentado, ele pode reduzir isso para 4 etapas. O ideal é cumprir as 8, porque aí ele roda todo o ciclo do processo. Então, existem os 8 passos da gestão de categoria, já em teoria. Legal. É muito importante que, assim, essa atuação do gestor de categoria, ela tem que ser pensada de forma estratégica. Ela não é mais uma função do comprador, né? Hoje, nas grandes redes de varejo especializadas, gestão de categoria de produto forma o gestor de produto. Então, hierarquicamente, esse gestor de produto, o gerente de produto, ele está ligado ao diretor comercial da empresa. E esse gerente de produto, no último nível, é o diretor comercial, mas acima dele, normalmente, está uma gerência geral de compras ou uma gerência geral de comércio ou comercial. Mas, assim, não dá mais para ter compra separado de vendas. É tudo uma coisa só. Acho que foi até uma das perguntas que você me fez outro dia. Tem que estar ligado a quem, né? Exato, gerente de produto. Exato. Ele tem que estar ligado ao comercial, porque ele é o grande fator impactante do resultado da venda. E também é o marketing, né? E do marketing. Para entender o comportamento do consumidor. É que assim, eu até dei uma aula sábado sobre Retail Design VM e tinha muito arquiteto. E eles me perguntaram, tá, mas o gerente de produto, ele não desenvolve produto? Ele não cuida do desenvolvimento de, por exemplo, produtos de marca própria? Bom, aí, se você tem estrutura, você vai ter 2 grandes grupos. Você vai ter o grupo de styling, que é o grupo de desenvolvimento, de design, que cria produto, né, que desenha produto. Esse grupo é marketing. Esse pessoal está ligado a marketing, porque ele cria produto, ele desenvolve produto. Ele está pensando no negócio de forma muito estratégica e isso está ligado ao marketing. O gerente de produto já recebe isso pronto, ou ele trabalha em parceria com esse designer de produto. Ele tem que trabalhar junto, unido, marketing e vendas. Mas o gerente de produto, ele tem que ter foco na venda. Hoje, nas grandes redes especializadas, de varejo em geral, o gerente de produto ele é medido, por exemplo, por venda, giro, margem, e até pelo espaço que ele ocupa no CD com o estoque que ele compra. Porque ele tem que se preocupar em minimizar os custos de estocagem. Então, se ele pode, por exemplo, pedir para o fabricante colocar uma caixa com 12 e o fabricante está colocando uma caixa com 4, ele vai ter muito mais caixa para administrar no centro de distribuição do que com 12, entende? Uhum. Então, ele também tem que pensar no picking. Ele tem que pensar no transporte, ele tem que pensar na estocagem. Então, ele olha o produto como um todo, desde o desenvolvimento até a venda, né? Então, é uma função extremamente estratégica, mas o melhor é que ele esteja ligado ao comercial.
Ah, é legal. É porque a gente sente essa dúvida nos nossos clientes, né? Eu vou implantar a GC como uma área à parte, eu vou conectar ela à área de marketing, à área comercial, né? Eu vou usar o meu profissional de pricing para ter também esse papel de GC. Então ainda tem essa dúvida, né? E a gente tem trabalhado nessa linha mesmo que você falou. Tenta olhar para a tua área comercial e começa, de repente, com um profissional conectado a essa área. E aí, se você escala muito, se você passa a ter uma quantidade muito grande de lojas, talvez seja interessante realmente você ter um setor ali específico de GC, mas sempre conectado ao marketing e ao comercial, né? Então, a gente tem uma leitura bem parecida com a sua nesse sentido. E como que você imagina assim, o perfil desse profissional de GC, Ingrid? Bom, depende muito do porte do supermercado. Se ele é um porte médio, se ele é um porte grande, ele tem que ter um profissional de gerência de produto que abaixo dele tem os analistas. Normalmente se contratam, por exemplo, estatísticos, né? Hoje já nem falam mais estatístico, fala atuários, né? Faz atuária. Quem antigamente fazia estatística era estatística, agora é atuárias. Que é um profissional extremamente analítico, que sabe lidar com dados. Se você tem uma estrutura mais parruda, você contrata os analistas ligados ao gerente de produto, e o gerente de produto vai poder receber essas informações, né, bem mastigadas, digamos assim, nas suas planilhas, e vai poder dar mais dedicação às análises. Se você não tem uma estrutura grande, tem uma estrutura muito enxuta, o melhor é que você tenha um gerente de produto analítico. Porque você não vai desenvolver tanto produto, então você não vai precisar que esse profissional viaje tanto, vá tanto às feiras, etc. Então, você tem que ter alguém analítico. Essa é a grande dificuldade, porque as pessoas são pouco analíticas. E, muitas vezes, você tem muita informação e não faz nada com elas. Porque você não sabe fazer o quê com aquelas análises, com aqueles dados, né? Tem muito dado e pouca análise. Então, o ideal, se eu dissesse assim, olha, eu não tenho nada, o que eu faço? Contrate alguém com perfil analítico. Alguém que sabe interpretar os dados e tomar as decisões sobre os dados. Porque ainda tem isso, né? Ele tem que ter a capacidade de chegar, olhar os dados e dizer assim, olha, esse produto vai vencer. Precisamos fazer uma ação. Aí ele chama o marketing para fazer uma promoção junto. Porque promoção, preço, tudo que está ligado ao marketing tem que ser olhado por esse profissional também, né? Ele tem que estar conectado o tempo inteiro com o marketing. Ele não pode trabalhar isolado. Mas ele tem que ter muito perfil analítico para poder tomar as decisões. Acho que esse é o principal. O que a gente vê, assim, e às vezes não é nem em supermercados já com uma boa estrutura, uma rede, é que esse papel é muito subestimado, assim, né? Às vezes fala, a pessoa do cadastro, ele fala com a pessoa do cadastro. A menina do cadastro. E, assim, é uma coisa, assim, é muito mais do que isso, né? É algo, além da importância do cadastro, tem tudo isso que você tem falado, né? O cadastro é o coração tudo, né? do negócio. Sem o cadastro, tudo vai dar errado. Se dá muito pouco valor para a pessoa que faz cadastro, sendo que ela é a responsável por as informações serem ou não realistas. Se o cadastro está errado, tudo que vier depois vai estar errado. Se o cadastro ele é muito resumido, você não vai conseguir tomar decisões muito assertivas com relação ao consumidor, porque você não consegue ler as informações adequadamente, porque ele é muito resumido. Se o cadastro é extenso demais, você usa campos demais do sistema, você também não consegue chegar a grandes conclusões, porque tem coisa demais para você analisar. Então, você tem que saber a dosagem certa. Isso muda de categoria para categoria. Se eu tenho uma categoria, por exemplo, se o supermercado, o destino dele é carnes, a gente tem um supermercado perto da minha casa, por exemplo, que o destino dele é carne. Todo mundo no bairro vai lá para comprar carne, porque ele é bom para caramba em carne, ele é bom em preço, ele é bom em serviço, ele corta tudo sem cobrar, tem filas homéricas no açougue dele. O destino daquela loja é carne. Ele tem que olhar para essa categoria com muito mais profundidade para as análises do que para uma categoria, por exemplo, pet. Do que para uma categoria, por exemplo, bazar. Então, qual é o destino da loja? E isso acontece muito. Muitas vezes o supermercado ele tem várias lojas em bairros diferentes
E os destinos são diferentes. Não determina, por exemplo, numa loja de supermercado, dentro de um shopping, o destino não é carne. O destino pode ser vinho, bebidas alcoólicas, né? Produtos para viagem, né? Piquenique, enfim, passeios, padarias. Não vai ser carne, porque raramente você está no supermercado, no shopping, lembra de ir no supermercado comprar Sim. carne. Então, às vezes, a mesma rede, em lojas diferentes, você tem destinos diferentes. E aí entra o conceito da clusterização, que o gerente de produto ele tem que olhar o todo, mas ele também tem que olhar loja a loja. Dá um trabalho danado. Mas é isso que faz o negócio dar mais resultado. Até porque as margens, né, do supermercado são muito, muito pequenas. Se ele não olha em detalhe as categorias, ele perde dinheiro. E eu acho que são poucos, pelo menos a sensação que eu tenho, feeling total, mas que são poucas as lojas que olham para o cadastro de produtos com esse conceito. Sim. Que eu já vi você trazendo muito isso nas redes sociais, Ingrid, que qual que é o destino desse produto? Ele é um produto de rotina? É um produto de sazonalidade? Né? É conveniência? Então, olhar para o cadastro com esse cuidado, né, para que o direcionamento seja feito da melhor maneira possível, também eu sinto que ainda não, a gente não está com... Não chegou nesse estágio. No pique da... Não, as empresas não chegaram, principalmente as menores. Mas elas perdem muito dinheiro por causa disso. Quer ver um exemplo? Se você monta o cadastro de acordo com... O que é mais fácil para um comprador? Ele recebe um fornecedor, ele cadastra aquele produto no sistema. Primeira coisa que ele faz, manda cadastrar o fornecedor, depois manda cadastrar o produto. Quando ele cadastra o produto, ele segue uma linguagem ou um método que já consta no sistema, que basicamente em supermercado é por material, ou é pelo próprio fornecedor, ou já é por categorias. Mas essas categorias elas foram desenhadas do ponto de vista da compra, não do ponto de vista da venda. Não colocaram o shopper no centro. Isso. As categorias elas precisam ser desenhadas, construídas, designadas do ponto de vista da venda e não da compra. E sempre se fez cadastro em função da compra. Então, vai lá e coloca. Por exemplo, até eu estava olhando alguns links que você me mandou. Tem lá um menu no site, na loja virtual. Vamos falar de loja virtual, que é o mesmo que acontece numa loja física. Ele tem lá uma categoria chamada higiene e limpeza. Quando você pensa, você como consumidor, em higiene e limpeza, você pensa em quê? Vassoura, detergente, desinfetante, bucha de lavar louça, não é isso que você pensa? Tá. Aí ele pega e coloca dentro dessa categoria higiene e limpeza fraldas. Por que ele colocou fraldas? Porque fraldas faz parte da categoria higiene e limpeza. Mas as pessoas não compram fraldas quando elas vão comprar detergente. Elas compram fraldas quando elas vão comprar produtos para o bebê. Na gôndola de bebê, no departamento infantil ou de bebê, não é assim? Uhum. Então, ele tem que colocar no cadastro, tanto na loja física quanto na loja virtual, fralda ligado ao bebê. Porque é quando você compra a fralda. E aí ele cadastra em higiene e limpeza, porque é um produto de higiene e limpeza. Mas não é assim que as pessoas compram. Então, você nunca vai achar aquela fralda no menu do supermercado. Porque você nunca vai procurar fralda ali, junto com o detergente. Então, a arrumação, a organização das categorias precisam ser pensadas de acordo com a forma como o consumidor compra. Não, isso é bem interessante porque, assim, eu acho que com o e-commerce, isso, pelo menos na nossa realidade, fica bem mais evidente, assim, porque hoje em dia a gente, igual você falou, você entra no e-commerce de qualquer lugar e aí você consegue analisar isso daí. E aí você vê que o mercadológico de muitos clientes não tem a relação e aí acaba, às vezes, enviando para o e-commerce departamentos ali, produtos e departamentos que não tem tanta relação. Não tem sinergia. Quer ver uma coisa que acontece nesse caso? Ele vai olhar o resultado de higiene e limpeza e ele vai dizer, poxa, higiene e limpeza está ruim o desempenho, vendeu pouco. Porque tem um item ali dentro que não tinha que estar ali.
que vende nada. Então, aquele item fralda que está ali naquele grupo, higiene e limpeza, está impactando negativamente o desempenho da categoria higiene e limpeza. Agora, dentro de higiene e limpeza, você pode fazer subdivisões. Higiene e limpeza da casa, higiene e limpeza de banheiro, higiene e limpeza geral, sei lá, né? Lavanderia. Você pode subcategorizar higiene e limpeza. Mas fralda está no lugar errado, ela não tem que estar ali. E aí ela impacta negativamente o desempenho da categoria higiene e limpeza. E aí ele toma uma decisão errada sobre higiene e limpeza por conta de um produto que está ali que não deveria estar. Ou seja, nasceu errado o cadastro, morre errado a análise e as decisões tomadas lá na frente. Então, isso acontece muito. Eu olho assim, eu vejo, digo, oh, meu Deus, eu sofro de ver. Quanto erro de cadastro, quanto erro de categorização básico. É o que a gente chama de árvore de categoria de produtos ou árvore de decisão de produto, né? É quando você começa a distribuir os grupos de produtos. E isso não é difícil, mas isso é trabalhoso. Quantos níveis você acha que é o ideal? Isso varia muito de cluster para cluster. Por exemplo, pode ser que num determinado cluster você precise de muito mais níveis. Mas, de um modo geral, 2 é muito pouco e 5 é muito. 5 é demais. Eu diria que entre 3 e 4 níveis você consegue fazer uma gestão muito eficiente. Legal. Algumas categorias você pode até ir ao 4º, 5º, mas a maioria você deve ir pelo menos a 3. Porque senão você fica muito limitado na análise, entendeu? E você tem que pensar a loja pensando nesse consumidor dentro da loja. E você tem que pensar o e-commerce pensando nessa navegação, nessa usabilidade do site. Se você não pensa desse jeito, você fica pensando só na forma como o cadastro chega. Quer ver uma coisa terrível para a gestão de categoria? Quando o fabricante vende algo que é sortido. Produto sortido. Você não sabe qual que vende mais, se é o branco, se é o preto, se é o azul, se é o amarelo. Aí você compra de novo sortido. Aí você vai na loja, tem trocentos amarelos e nenhum branco. Porque você não compra por cor. Exato. Você compra sortido. Então, você nunca vai conseguir manter um estoque equilibrado daquilo que você vende mais ou daquilo que você vende menos. Então, gestão de categoria é inimigo de sortido. E você sabe que tem com a pandemia, teve um boom do e-commerce, né, no segmento de supermercado. E a árvore, né, o mercadológico, a estrutura de departamentos do ERP, ela tem uma característica mais gerencial, mais administrativa, né? A árvore mercadológica do e-commerce, a sensação que eu tenho é que ela reflete mais a cabeça do consumidor. Sim. E isso acaba criando essa confusão que você falou, Júnior. Né? Porque o dono do supermercado, né, a equipe, o comercial do supermercado, ele pode acabar exportando essa árvore que é mais gerencial para o e-commerce, causando esse problema. Exatamente. Não. Exatamente. Eu costumo dizer assim, você criou o menu, você tem que criar um menu de acordo com o comportamento de consumo do consumidor diante de uma tela. Como que a gente lê? A gente lê da esquerda para a direita. Então, o que está na esquerda no menu é a coisa mais importante que você quer vender. E tem menus que são construídos, eu olhei nos links que você me mandou, Henrique, constrói o menu em ordem alfabética. A, B, C, D. Gente, não tem nada a ver fazer um menu em ordem alfabética. O menu tem que ser de acordo com o que você quer chamar a atenção do seu consumidor. Então, se você quer promoção, você coloca a promoção no canto esquerdo. Porque ele vai ler primeiro promoção. Se você quer dar um destaque para Páscoa, porque é sazonal, porque naquele momento você está lotado de ovo de Páscoa, coloca Páscoa no menu. O menu tem que ser dinâmico, ele muda todo dia, toda hora, de acordo com o consumo. Então, as pessoas não podem simplesmente construir um menu A, B, C, D, E, seguindo uma ordem alfabética. Porque eu leio da esquerda para a direita. Da mesma forma como o consumidor, diante de uma gôndola, ele procura o produto na vertical. Mas na loja, circulando, andando, caminhando, ele procura o produto na horizontal. Isso é comportamento de consumidor. As pessoas têm que estudar comportamento de consumidor para montar as lojas de acordo com a forma como ele consome.
Então, se eu leio da esquerda para a direita, o da direita é o item que tem menos relevância na minha lista de produtos. O mais relevante tem que estar na esquerda, porque é o que eu leio primeiro. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E outra coisa, quanto mais filtros, quanto mais cliques você tem que fazer o cliente clicar, pior será a experiência dele de compra. Porque ele vai desistir no meio do caminho. As pessoas desistem muito rápido no e-commerce. Criou alguma dificuldade, ele vai embora. Carrinho abandonado. Carrinho abandonado. Total. Legal. Um ponto também do cadastro de produtos que eu vejo aí no dia a dia, assim, o pessoal recebe os produtos, né, vai fazer o cadastro e tudo mais, aí sempre tem isso daí é da indústria, do varejo. Como que a indústria e o varejo podem trabalhar juntos no cadastro? Porque eu vejo que o varejo recebe o produto e ele cadastra da maneira que ele bem entende ali, né? Eu não sei se... Posso até fazer um complemento, Júnior? A gente também percebe, por exemplo, na relação do processo de negociação entre indústria e varejo, a indústria, obviamente, ela tem um interesse em fornecer alguns itens que são, né, que estão ali na estratégia dela. E o supermercado também, através da área de GC, definiu uma estratégia para a ocupação daquela gôndola, né? E acaba que ali tem uma relação, né, de negociação que muitas vezes, pela falta de compartilhamento de dados entre as duas empresas, pela falta de colaboração, acaba que não há geração de valor para nenhum dos lados, né? Então, como que é esse papel, além dessa organização, né, que o Júnior comentou, mas também no processo de negociação entre indústria e varejo, como eles podem trabalhar de uma maneira mais efetiva, né, mais colaborativa? Bom, esse é um tema polêmico. Por quê? Nos Estados Unidos, existe uma cultura de exposição das informações muito mais aberta, uma cultura muito mais, digamos assim, voltada à informação do que no Brasil. No Brasil, todo mundo quer esconder a informação, né? Nos Estados Unidos, as informações são todas abertas, as pessoas trocam informações. Porque trocar informação é ganho, não é perda. No Brasil, se você tem um supermercado e você tem os seus fornecedores, que são sua indústria, você tem que olhar a indústria como sua parceira. E não como alguém que você tem que maltratar ou vice-versa. Tá? Ele é seu parceiro. Você vende, muitas vezes, o produto de maior giro, que é o destino da loja, ele depende de uma grande indústria. Então, ela é quase a dona de 80% do seu negócio. Você tem que olhar para ela como sócia, como parceira. Por outro lado, se você deixa que toda a sua gestão de categoria fique na mão da indústria, você só vai vender uma indústria. Você só vai vender produto de uma indústria. Então, você tem que saber dosar isso. Isso não é muito fácil, né? Porque você tem as marcas muito fortes. Vou dar um exemplo. Quando você entra na frente de uma gôndola, por exemplo, de café, né? A gôndola é a tradução de como o consumidor compra. Então, na linha dos olhos, você deve colocar, você varejista, dono do supermercado, na linha dos olhos do consumidor, os produtos que te trazem margem, os produtos que te trazem lucro, os produtos que você quer vender para ter mais rentabilidade. E não o produto que a indústria quer. Se aquele produto que te traz mais margem, que te traz mais lucro, coincidir com o que a indústria quer, ótimo, maravilha. Mas se não coincidir, você tem que ser dono do seu espaço e olhar para aquele espaço como um espaço de alto valor. Então, a linha dos olhos é o produto que me traz margem. Lá embaixo, no final da gôndola, é o produto que está na propaganda na televisão, é o café pilão, que eu não preciso fazer propaganda dele, eu não preciso dar o melhor lugar na gôndola para ele, porque ele já se vende sozinho. Então, ali no meio, são os cafés normalmente Três Corações, Melita, são os cafés mais premium, né, que te trazem mais margem.
Não te trazem o volume do pilão, óbvio, mas te trazem margem. E acima da linha dos olhos, que é a parte superior da gôndola, você vai ter que aproveitar aquele espaço para vender os produtos que, além de te trazerem mais margem, mais lucro, te dão, trazem uma imagem de marca bacana para o seu consumidor. Poxa, essa loja vende um produto um café descafeinado. Vende um café colombiano, né, que é super famoso, como um dos melhores cafés do mundo. Então, na linha superior, estão os produtos que criam boas sensações para o consumidor, que ele tem que levantar o braço para pegar. Quem é dono desse espaço é o supermercado, não é a indústria. Mas se você puder, junto com a indústria, fazer esse trabalho, né, unido, buscando melhores resultados, melhor ainda. Mas, em teoria, o dono do espaço é o varejo. O que acontece? A indústria, o varejista, ele quer que a indústria pague pelo espaço. Ele coloca em contrato verbas de espaço. E aí ele acaba ficando refém da indústria. Entendeu? Será que aquela verba que ele está pagando para ocupar o melhor espaço da minha gôndola justifica? Talvez em algumas categorias justifique. Em FLV, em higiene e limpeza, talvez justifique. Mas talvez não justifique em produtos que me trazem margem. Perfeito. Sabe uma situação que acontece e é comum dentro do supermercado? Bazar. Porque é sazonal, né? Eles têm muita margem, mas qual que é o erro que alguns cometem? Eles liberam um espaço dentro da área de vendas muito grande para o bazar. Né? E aí, quando você vai olhar a rentabilidade daquele departamento, não justifica todo o espaço que ela ocupa, 2%, 3% da rentabilidade. Então, uma estratégia, de repente, para o bazar, poderia ser colocar esses produtos mais próximos, né, aonde eu posso proporcionar um cross. Isso, cross merchandising, exatamente. E reduzir essa área ocupando ela com outros produtos. Mas você veja, tem coisas que são muito interessantes. A Bahia tem algumas... O Nordeste tem características muito distintas do Sul. Quando eu trabalhei na indústria têxtil, Vou colocar uma água. a região que mais vendia edredom, a região que mais comprava edredom, era a região Nordeste. Mas como assim? Edredom na região? É porque as pessoas usam ar-condicionado. Quando eu falo isso nas minhas aulas, os alunos... eu dou esse exemplo há 12 anos. Nunca ninguém acertou. Por que se vende mais edredom no Nordeste? Por que se vende muito edredom no Nordeste? Aí o pessoal responde, é porque tem ar-condicionado, por causa do frio do ar-condicionado, porque acha bonito. Enfim, porque existe um hábito de compra de edredom para usar na cama como cobre-leito. As pessoas não usam edredom como cobertor, como a gente usa aqui no Sul. As pessoas no Nordeste usam edredom como cobre-leito. Acham lindo aquela coisa, né? Cheinha, gordinha do edredom, para forrar a cama. Então, se vende muito para forrar a cama. Se você coloca uma loja lá e você não conhece esse hábito de consumo, você diz, não vou comprar edredom, né? Não vai vender no Nordeste edredom. Então, você precisa ir lá, conhecer os hábitos de consumo lá, para poder você saber o que colocar. Por exemplo, tem pouquíssimas lojas de cama, mesa e banho em Salvador. Porque o soteropolitano tem hábito de comprar lençol em supermercado. Então, a área de bazar lá tem que ser maior do que aqui. Entende? Uhum. Então, por isso que tem a clusterização. Depois que você faz o macro da gestão de categoria, organizou tudo, bonitinho, fez o macro. Agora eu vou dividir por cluster. Ou seja, eu vou dividir ou por tamanho de loja ou por região onde a loja está localizada. Se for por região, eu tenho que entender o comportamento de consumo daquela região para designar para aquela loja os produtos que ali são consumidos de um jeito diferente. Nem sempre a gente vai poder usar a gestão de categoria para tudo. De uma forma padronizada. Não. Por exemplo, se eu tenho 10 lojas... eu não vou poder ter uma estratégia e tática igual para todas as lojas, porque a demografia vai influenciar, né? Para alguns produtos, sim. Para outros, o poder não. econômico. Para alguns produtos, algumas categorias, sim. Mas para a maioria, não. Para a maioria, não.
É muito diferente. O país é muito grande. Eu não diria nem país, porque se a gente falar de supermercado médio, ele trabalha regional. Ele trabalha na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo já é um país. A cidade de São Paulo. Porque tem comportamentos completamente diferentes. Você pega uma região, como a região, por exemplo, da Santa Cecília, Higienópolis, aquela região central ali, tem muito judeu. Então, você tem que ter produtos voltados para a cultura judaica. Você vai na região da Liberdade, de Vila Mariana, tem muito japonês. Você tem que ter um mix de produtos voltados para a cultura japonesa. Se você nem conhece as culturas do bairro onde você está inserido, né, quem mora aqui, quem consome... Se eu coloco uma loja na Vila Mariana e não coloco um departamento de comida japonesa, eu estou perdendo venda. Porque tem muito japonês ali. E eles consomem os produtos da culinária japonesa. Então, isso é a clusterização. Escolas japonesas, Escola, é um bairro que tem muito japonês. Então, se o supermercado tem loja na Lapa e tem loja em Vila Mariana, ele vai ter um mix diferente. Então, não precisa nem mudar de cidade, nem mudar de estado. Então, aí, piconianos, será que vocês aí estão colocando o shopper no centro da decisão? Comenta aí pra gente, coloca nos comentários, manda pergunta pra gente, né, Ingrid? Porque eu acho que a gente falou sobre uma série de movimentos, né, dentro do varejo que basta ele pensar no shopper. Isso. Se ele pensar no shopper, a vida dele está resolvida. Isso. Né? Mas é tão difícil para eles isso? É difícil. É difícil porque, é como eu falei, não é difícil fazer GC. É trabalhoso. É trabalhoso. Então, você pega, por exemplo, se você tem 10 lojas e você coloca uma pessoa para fazer isso tudo, ela não dá conta. Porque é muita informação para analisar. E é tudo muito rápido, né? As coisas mudam muito rápido. As formas de consumo mudam. Surgem coisas novas toda hora da indústria. Surgem produtos novos. Há 5, 6 anos atrás, a gente não tinha água com limão. Agora a gente tem água com limão. E o que é água com limão? Eu coloco aonde água com limão? Eu coloco no lugar da água, coloco no lugar do limão, coloco no lugar do refrigerante, coloco no lugar da bebida. Coloco aonde essa água com limão? Né? E cada produto novo, cada categoria nova que vai surgindo, vai trazendo questionamentos. E aí, uma pessoa só para fazer tudo... eu tenho um comprador ali que resolve minha vida. Ele não está fazendo 1/10 do que ele tinha que fazer. Porque é muito trabalhoso. E é uma área viva, né? Viva. O tempo inteiro é dinâmico. Por isso que eu começo falando, não é projeto, é processo. Não vai implantar gestão de categoria achando que tem início, meio e fim. Que você começou hoje e amanhã vai acabar. Não vai acabar nunca. Porque ele é processo. Né? É vivo, é dinâmico, é muito dinâmico. Talvez seja a área mais dinâmica do varejo. E conectada com várias outras áreas, né? A gente falou de marketing, a gente falou de área comercial, pricing, está conectada com a indústria. Não? Então, tem muita coisa envolvida aí. Tem. Eu vi, numa das entrevistas que eu vi sua, você trouxe uma informação que eu acompanhei também, né? Dentro da APAS, sobre ruptura. Que se a gente pegar a ruptura de todas as grandes redes aí de varejo, a gente poderia construir uma nova rede, né, Ingrid? Como o QGC pode ajudar com esse problema aí que é terrível dentro do varejo? Ruptura, perdas, quebras, né? Eu acho que a primeira fala, né, e não é puxando a sardinha para Ipcom, uma das primeiras falas é assim, ele tem que olhar tecnologia como um negócio. Ele tem que olhar a tecnologia como estratégia de negócio. Ele não pode olhar a tecnologia como... o pessoal de TI... custa caro TI. TI leva muito dinheiro do meu negócio. Não olhe desse jeito. Porque sem a tecnologia, você não tem nada. Então, as etiquetas RFID, a tecnologia de etiquetagem RFID vai ajudar muito nessa questão da ruptura. Por quê? Porque é tudo muito mais rápido, né? Mas, infelizmente, apesar de eu falar de RFID há, 15 anos, eu fui fazer um MBA de varejo na FGV em 2011 para aprender teoria de varejo, porque eu só sabia da prática, né? Aí eu fui fazer. Já falava-se, eu tive uma grande professora, por sinal, a Regiane, que falava de RFID há 15 anos atrás.
E a gente até hoje não tem RFID implantado, que são etiquetas de radiofrequência. Não está implantado em todas as lojas. Algumas redes já têm, algumas redes de varejo profissionais já têm, mas é raro. Isso vai ajudar. Por quê? Porque na hora que o produto sair da gôndola, se for automatizado na gôndola, já vai a informação do estoque automático. Se não for na gôndola, vai ser no caixa. Saiu do caixa, automaticamente todo o sistema vai rodar para mostrar que tem que mandar um pedido para a indústria, porque aquele produto, né? O Open to Buy. Abrir o Open to Buy para poder fazer o negócio andar. Mas o que é importante pensar sobre esse ponto de vista? Se você tem um cliente, imagine a dificuldade que é hoje você colocar alguém numa loja. Eu tiro pelos meus filhos. Essa geração Z não faz supermercado. Ela não vai no supermercado. Meu filho ele precisa de uma lâmpada, ele pede pelo Rappi. Ele não vai ao supermercado. Ele precisa de suco. Ele adora o tal do suco Xandô lá. Ele entra no aplicativo, vê onde está mais barato e compra. Ele não vai à loja. Então, eu acho que os donos de supermercados, eles precisam pensar assim, cada dia eu tenho menos cliente indo à loja. Então, eu tenho que aproveitar ao máximo esse cliente que está dentro da loja. Se ele já saiu de casa e foi para dentro da minha loja, ele tem muita consideração pela minha marca. Eu tenho que cuidar muito bem dele. E aí eu deixo faltar produto? Eu não posso ter ruptura daquilo que é o que mais gira. Eu posso até ter ruptura de um item, um item específico de bazar, por exemplo, que é sazonal. Eu posso até não ter o ovo de Páscoa em todas as faixas de preço na Páscoa. Eu até posso me dar o luxo disso. Mas itens que são básicos, destino, geração de caixa, né, dentro da categoria, não pode faltar. E aí ele deixa faltar. Quando ele faz isso, ele está tirando, ele está expulsando o cliente da loja dele. Então, a ruptura é a maior doença que tem para o supermercado. A maior doença. E ele só vai resolver o problema da ruptura se ele fizer gestão de categoria de produto. Não tem outro jeito. Se ele não fizer gestão de categoria de produtos, ele não vai resolver. Ah, Ingrid, então a gestão de categoria resolve tudo, 100% da ruptura? Não. Mas ela vai minimizar muito essa ruptura. E você não vai perder essa venda com o cliente lá dentro da sua casa. Não tem uma fórmula mágica. Quantas vezes você deixou de comprar o queijo? Nossa, algumas. E não era ruptura no caso, né? Não era mas era a gestão de categoria. Porque quem comprou acha que tem que ter um setor só de produtos. São chamados saudáveis? Não, são especiais, sei lá. Né? Sem lactose, sem glúten. Ele acha que tem que ter um setor. Aí fala para o pessoal do marketing que tem que estabelecer uma área para esses produtos. Aí o pessoal do marketing fala para o pessoal de VM que tem que organizar isso no setor. Ah, tem um espaço sobrando ali? Coloca ali. É assim mesmo que funciona. Tem aquele espaço sobrando, coloca os produtos ali. Você nunca vai ali. E aí não vende. Aí, no final do mês, sai o relatório. Ah, vou deixar de vender esse produto, porque não vende. A gente compra produto sem lactose, a gente compra produto sem glúten, mas não vende. Claro que não vende, está no lugar errado. Aí o marketing errou, o VM errou, todo mundo errou, porque não pensou como que o Júnior, a esposa do Júnior, compra o bendito do queijo. Não pensou nisso, não pensou no shopper. É que nos Estados Unidos também, o shopping o consumo e os shoppings têm uma diferenciação muito mais clara, né, para o varejo. Aqui a gente chama todo mundo de cliente. Né? Tem o cliente e tem o consumidor. Normalmente são as mesmas pessoas, mas às vezes não são. Né? Então eu tenho que pensar, a indústria tem que pensar no consumidor. Isso é uma das coisas que a indústria pode ajudar muito o varejo. Pesquisa de comportamento de consumo. Tem grandes empresas fazendo grandes pesquisas fantásticas e isso não chega, muitas vezes, para um pequeno supermercadista. Ou um CRM, que hoje está muito mais acessível também. Pois é. O CRM de estudo, né? Inclusive, piconianos, IPCRM. O CRM é a cereja do bolo. Uma ferramenta super poderosa, capaz aí de montar essas clusterizações, capaz de identificar os clientes por geolocalização, não, as vendas por geolocalização também. E apoiar a indústria. Talvez o CRM seja o maior aliado de um trabalho de clusterização do gerente de produto.
Porque ele vai dizer exatamente naquela loja como acontece o comportamento ali. Então, talvez ele seja o maior aliado para clusterizar. Posso? Uma dúvida, assim, para quem está assistindo o podcast, né? E hoje não faz ou faz de uma maneira muito... Qual que seria o primeiro passo ali para a pessoa começar? Seria contratar um gerente de produto? Qual que é o primeiro passo para alguém que está... Para algum supermercado que está começando ali, ouviu o podcast e achou legais as ideias e tal, mas não sabe como começar? O que você indica? Olha, comece organizando a sua árvore de decisão baseado no seu perfil do seu consumidor. Por exemplo, tem um supermercado perto da minha casa que ele tem uma área enorme central no supermercado que me chamou muito a atenção quando eu vim morar em São Paulo, que era só de produtos vendidos a granel. E aquilo me chamou muita atenção. Pô, produtos a granel, nem se vende mais isso, né? Ele tem uma área enorme, um balcão com 3, 4 pessoas trabalhando ali dentro para venda de produtos a granel. Ele vende tudo a granel. Ele vende arroz, feijão, farinha, milho, tudo. E aí eu fui conversar como eu sou muito curiosa, né? Onde eu estou, eu aprendo. Perguntar por que ele tinha aquele espaço. E aí ele disse o seguinte, que mais de 70% dos clientes deles são idosos. E os idosos normalmente moram sozinhos. E por morarem sozinhos, eles compram poucas quantidades. Então, eles não querem comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de milharina. Eles querem comprar 200 gramas, 300 gramas. Então, eles resolveram fazer essa área de produtos a granel para atender esse público idoso deles. Então, como é que ele descobriu isso? Primeiro, no feeling, na observação, se vê muita coisa. Mas ele fez um CRM, ele começou a cadastrar todos os clientes e aí ele identificou a faixa etária. E dentro dessa faixa etária ele identificou as demandas e atende perfeitamente. E tem uma outra coisa, o idoso ir ao supermercado, comprar 200 gramas de arroz é um passeio, é a caminhada do dia. Então, faz parte da rotina dele ir ao supermercado comprar aquele pouquinho de comida. Você está balançando para dizer... É exatamente assim. Então, ir ali comprar 200 gramas de arroz, para ele é a caminhada do dia. Então, faz parte da rotina daquele público. Então, ele está totalmente integrado com um raio ali de 2 quilômetros em volta dele, atendendo exatamente o público dele. Então, o CRM, como a gente falou, é uma ferramenta fantástica para mostrar isso. Se ele não tem nada... Ele converse com os clientes dele, ele pegue informações na mão, anote e comece a desenhar a árvore de categoria de produto dele de acordo com o perfil do cliente que frequenta aquela loja. Não de acordo com o que é mais conveniente da compradora colocar no sistema. Não da forma como é mais fácil a menina do cadastro colocar no sistema. Uhum. Então, mas dá mais trabalho. Dá mais trabalho. É muito mais fácil dizer, coloca ali. Hoje os CRMs eles estão mais acessíveis para o varejo, mas independente do CRM, se ele tem uma lista de transmissão no WhatsApp, você tem o Google Forms lá que é de graça, faz uma pesquisa, compartilha na lista de transmissão do WhatsApp. E aí ele vai fazer uma árvore de categoria ou uma árvore de decisão muito mais alinhada com o perfil do público dele. Sim. Ele vai fazer um menu no e-commerce muito mais adaptado ao perfil do público dele. Ah, mas esse cara tem, sei lá, ele tem 15 lojas. Ele tem que fazer isso diferente naquela loja? Tem. Porque senão ele não vai ter o melhor desempenho. Se ele não pensar regionalmente, localmente, na loja, ele não vai ter o mesmo desempenho que ele teria se ele pensasse. Então, nem toda loja desse supermercado, dessa rede de supermercado, nem todas as lojas dele têm o produto a granel. Mas essa, especificamente, tem. E ele vende pra caramba. Olha só. Tem filas. Né? E os velhinhos tudo conversando na fila, trocando ideia e tal. É muito interessante, né? Então, isso é um exemplo de como eu faço com que minha loja converse com o meu público de forma muito próxima. E ele vai fidelizar você, ele vai fidelizar a sua loja. Porque a loja faz exatamente o que ele precisa, dá a ele o que ele quer. Né? Então, a árvore, voltando à pergunta, qual é o primeiro passo? Desenhar essa árvore. Senta, desenha mesmo, escreve.
né? Como é que vai ser a categoria? Eu vou vender fralda onde? Não é lá na higiene e limpeza. Eu tenho tanto público de jovens com 2 filhos pequenos que eu vou ter uma categoria bebê. Ou puericultura, né? Que é a área que cuida de bebê. Então, eu vou ter... Puericultura é uma palavra muito difícil. As pessoas nem conhecem. Então, coloca lá bebê. Mundo bebê. Se colocar na loja virtual essa... Esse é um ponto também, que às vezes o pessoal A linguagem. coloca na departamentalização do sistema, algo que no dia a dia da loja faz muito sentido. Então, mas quando você vai comprar alguma coisa, o consumidor vai comprar, aquela palavra para ele não significa nada. Não faz sentido, nada, exatamente. Né? Então, tem que pensar nisso. Por também. exemplo, o consumo de vinho no Brasil aumentou muito, né, nos últimos anos. Se consome muito mais vinho do que se consumia há 10 anos atrás. E eu vejo que as lojas não sabem fazer direito às exposições dos vinhos, né? Como é que o consumidor brasileiro consome vinho? Quem são os produtores mais próximos da gente? América do Sul. A gente tem mais vinhos da Argentina e do Chile do que vinhos da França e da Itália, né? Então, se são da Argentina e do Chile, a comunicação é por uva, não é por região. Na Itália e na França, se vende vinho por região. A gente não conhece as regiões, os nomes das regiões. Então, a gente tem muito mais dificuldade do que comprar uma uva Malbec, uma uva Carmené, Cabernet. Então, como que o cliente, se eu quero investir numa adega bacana, primeira coisa, como é que você... Não tem CRM? Pergunta. Todo mundo que entrar na adega, você pergunta. Você compra vinho? Eu compro por uva. Pronto, eu também compro por uva. Você, Júnior? Por valor. Não, mas... Deixa eu corrigir agora. Não, mas isso daí eu já vi muita gente chegar no espaço de vinho do mercado que eu vou lá. Eu queria um vinho até R$50, até R$100, Sim. até R$80. Eu falei brincando, eu compro por uva também, mas eu acho muito comum isso. Por o pessoal preço, por fala, preço. É uma ocasião especial, então hoje eu vou gastar tantos reais no vinho. Qual o melhor vinho branco que você tem de até Pronto, R$100? ele deu uma ótima dica. Ó. Tem uma grande loja, não vou falar o nome, mas tem uma grande loja de vinho em São Paulo, que ela vende vinhos fantásticos, é uma loja muito sofisticada, e ela vende por valor. Toda a exposição da loja está organizada por valor. Então, eu quero um vinho até R$200, eu quero um vinho até R$100. Ela tem lá. A setorização por valor. Então, tem que fazer sentido para aquele consumidor. Eu, especificamente, nesse caso, eu não sei. Não posso dizer para ele. Até porque isso pode também variar de região para região. Pode ser que na região do Cidade Jardim não seja por valor, seja por região. Né? A loja do Cidade Jardim. Pode ser que na loja no centro da cidade seja por valor. Então, isso também vai variar por localização. Mas é importante ele saber como organizar a adega dele. Né? Essa semana mesmo eu tava dando um exemplo da padaria. Né? Eu tenho uma padaria do lado da minha casa. Aí você pensa assim, quanto mais tempo o consumidor passa dentro da loja, mais ele consome, certo? Legal. Você vai na padaria fazer o quê? Comprar pão. Pão é o produto destino. Você vai lá, compra o pão, vai embora? Raramente. Você compra o pão, aí você compra o queijo, aí você compra o presunto, você compra o leite e por aí vai. O primeiro lugar onde você leva mais tempo é na fila do pão, se você for no horário de pico. Se não for horário de pico, você não leva tempo em fila nenhuma, a não ser na fila dos frios. Todo mundo quer comprar os frios fininhos, fatiadinhos finos, fatiados na hora, mesmo tendo do lado um balcão cheio de bandejinha. Esse é o comportamento brasileiro. Então, se você está diante de uma fila, o que você tem que fazer? Aproveitar aquele cliente que está ali naquela fila. Aí, essa padaria que é na frente da minha casa, todo dia eu vou lá e eu fico indignada. Uma hora eu ainda vou chamar o dono para conversar. Tem uma gôndola de madeira linda, uma estante linda de madeira. E ela fica exatamente na lateral da área dos frios, que é onde tem fila. O que ele faz com aquela parede? O que ele deveria fazer com aquela parede se eu estou ali parada na frente do balcão dos frios para comprar queijo, salame, presunto? O que ele deveria ter naquela parede?
produtos que façam cross-merchandising. Sim. Então, ele poderia ter outros queijos que não precisam estar nos frios. Ele poderia ter um painel, uma TV, mostrando ambientações da casa, das pessoas consumindo vinho e queijos. Ele poderia ter vinhos naquela prateleira, naquela gôndola. Ele poderia ter objetos de consumo de queijos e vinhos, como tábuas, né, porta-petiscos, etc. Sabe o que ele tem? Na parede inteira, do teto ao chão, caixa de leite. Caixa de leite. De R$5. E assim... Aí você diz assim, tá, então esse negócio dá dinheiro, eu vou lhe dar só esse exemplo. Se você multiplicar, eu fiz a conta, ele tem 100 caixas de leite a R$5. Se ele vender tudo de uma vez, ele vai vender R$500, né? Se ele colocar 5 garrafas de vinho e vender 5 garrafas de vinho, ele vai vender os mesmos R$500. 5 garrafas de vinho a R$100. Então, ele está aproveitando muito mal o espaço. E tem um fator aí também, né? Porque são raras as pessoas que conseguem ter uma decisão de consumo racional, né? A gente tende a ter Não tem. Né? A gente não tem. E perde essa oportunidade, né? A gente compra pela emoção e justifica a compra pela razão. Essa é a técnica. A gente não é racional. A gente não compra. Por mais que a gente ache que a gente compra de forma racional, a gente não compra, não consome de forma racional. A gente consome de forma emocional. Aí, quando chega em casa, que a gente vê a nota, a gente justifica. Né? Eu mereço, eu preciso. Aí a gente justifica de forma racional. Mas, assim, fechando todo esse ciclo da gestão de categoria, tem a exposição. Então, quando eu exponho o produto de forma adequada, eu também elevo o meu ganho, eu elevo meu faturamento, eu elevo minha margem. Porque eu estou pensando os espaços como algo que tem que pagar meu aluguel. Isso aqui tem que pagar meu aluguel. E essas 100 caixas de leite aqui não paga esse espaço lindo, maravilhoso que eu tenho. Ele gastou uma fortuna para fazer aquela estante de madeira, do teto ao chão, e usa muito mal. Né? E o impacto que isso vai ter na percepção do cliente, né? A gente falou de tantas coisas aqui que tem um impacto direto na percepção do cliente. Imagina, você está lá na fila para comprar o bendito do salame, e aí ele mostra as fatias de Parma. E aí você começa a ter água na boca. Na hora que você chega no balcão, você não quer mais o salame, você quer o Parma, que custa 10 vezes mais caro. Porque ele tem uma TVzinha ali seduzindo você, do lado do balcão dos frios. Né? Então, os espaços também da loja têm que ser pensados sobre esse ângulo. O que é que eu consigo estimular meu cliente a fazer? Né? Porque ele já está ali, e ele está em pé, e ele está esperando, ele não está fazendo nada. É a hora de eu convencer ele, subliminarmente, a fazer algo que eu queira. Olha só. Que aula, hein, Júnior? Que aula. Você sabe que tem um case que eu acompanhei de uma rede no interior de São Paulo, que está relacionado à percepção do cliente. E esse cara praticamente fechou a cidade, ele domina a cidade. Né? Só que entrou um concorrente. E aí esse concorrente começou a ter um resultado que gerou, com uma única loja, que gerou um impacto, né, para essa rede. Acho que é aproximadamente 5 ou 6 lojas. Começou a gerar um impacto no faturamento dessa rede. Né? E aí o proprietário desceu o sarrafo no comercial. Vocês estão negociando errado com o fornecedor, tem alguma coisa errada. Aí chamou a consultoria. A primeira coisa que o consultor fez, vamos fazer o seguinte, vamos lá na loja desse concorrente ver o que está acontecendo. Uma coisa básica, você falou várias vezes aqui, vai na loja. Vai na loja. Vamos lá ver o que está acontecendo nesse concorrente. Aí foram no concorrente, Júnior. Chegou no concorrente, sabe o que o cara fazia bem? Comunicação. A comunicação da loja, das ofertas, super chamativa. Né? E aí, gerou na cabeça daqueles consumidores da região, aqui o cara tem preço espetacular. Começou a perder venda. Basicamente, o que eles eram muito bons era a comunicação. Né? Então, quando você me fez lembrar um estudo de caso que eu fiz, quando eu fiz meu MBA em gestão de varejo, a gente fez um estudo de caso para o nosso TCC, que era o seguinte, a gente ia no supermercado para medir a importância da comunicação sobre a forma como o cliente compra, que é totalmente emocional.
Então, não era Páscoa, não era Natal, mas a gente fez uma gôndola. Uma gôndola não, a gente fez uma pilha de... sabe aqueles pães de Natal? Como é que rosca. Pão de rosca. Sim. A gente fez uma pilha de caixas de pão de rosca. E a gente colocou no meio do supermercado, na passagem, na direção das pessoas, que as pessoas passavam para ir para o caixa. As pessoas passavam, olhavam para aquela pilha, não davam a mínima e iam embora. Passavam, olhavam para a pilha, não davam a mínima e iam embora. Aí nós pegamos e colocamos uma placa na frente e na parte de trás da pilha. Leve 3, pague 2. As pessoas já começaram a pegar produtos e colocar no carrinho. Pegue 3, como é? Leve 3, pague 2. A pilha começou a reduzir. Fomos lá, remontamos a pilha. Aí colocamos uma outra placa, só placa de cartolina básica. Colocamos uma outra placa. Promoção especial. A melhor rosca que você já comeu na vida. Compra limitada a 3 unidades. A pilha baixou a metade. Só comunicação, A gente né? fez a mesma ação, nos mesmos dias, porque pesquisa científica é isso. Você tem que fazer a mesma coisa, não pode ter variáveis que influenciam no resultado. Então, a gente fez no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, só mudou a comunicação. Vendeu 70% da pilha. E todo mundo que pegava... mas só pode levar 3, ó. Aí pegava 3 e botava no carrinho. E só pode levar 3. É verdade, só pode levar 3. Mas eu não posso levar 3 e no CPF dele mais 3. Aí pode. Aí levava 3, entendeu? Só porque a comunicação mudou. A comunicação mudou. Só isso. Então, a gente não compra pela razão, a gente compra pela emoção. E, às vezes, se você conseguir casar ainda a comunicação com o posicionamento, né? Quando você falou da gôndola, né? Tem que fazer isso. Porque já é meio... já está mais maduro a questão do... Eu preciso ter um produto premium, eu preciso ter um produto intermediário e eu preciso ter um produto popular. Né? Então, isso já está meio claro. Agora, a questão é como é que eu organizo isso e como é que eu comunico de uma forma mais eficiente. A exposição já é uma... Do ponto de vista da gestão de categoria, a exposição já é a comunicação. Né? Mas se eu tenho um marketing muito bom e eu comunico isso melhor ainda, aí... É golaço. Aí é golaço. Gol de placa. Aí é golaço. Mas a exposição, que é o visual merchandising, né? O visual merchandising é uma etapa da GC. Tem muita gente falando, visual merchandising foi uma área que cresceu muito nos últimos anos no varejo. Mas ela não é uma área isolada. O VM, ela é uma das etapas da gestão de categoria. É a 7ª etapa, que é a etapa da implantação. Então, na etapa da implantação da GC, entra o VM. Porque eu preciso comunicar tudo que eu construí. Está tudo dentro dos 4 Ps, né? De marketing, né? Vai além. Sim. Vai além por quê? Porque envolve a parte financeira, de ganho de margem, de rentabilidade, entende? Que os 4 Ps do marketing não chega em preço, mas não chega, em rentabilidade. Sim. E o grande calcanhar de Aquiles do supermercado é a rentabilidade, porque as margens são muito baixas, né? Então, fazer o preço é uma etapa. Agora, fazer o preço e ter a rentabilidade no final, lá no financeiro, já é mais, né? Já é um pouquinho mais. Já dá mais um pouquinho de trabalho. Vai além. Vai além. Estamos caminhando, né, para o final. Vou fazer, então, mais uma pergunta só para a gente... bom, baseado em tudo que a gente falou, como que o supermercadista pode trabalhar com metas e métricas para a área de GC? Boa pergunta. Veja só, das análises surgem as ações. Das ações, as ações elas não podem ser feitas, realizadas sem as metas. Então, por exemplo, se você tem uma loja e você está com um problema de geração de tráfego, porque abriu um concorrente, a meta daquele momento é gerar tráfego, que é um dos papéis das categorias. Tá? Então, a meta naquele momento é gerar tráfego.
Eu não tenho que me preocupar tanto em gerar lucro, em gerar sensação, não. Eu preciso trazer os meus clientes até a loja. Então, quais são as categorias de produtos que vão cumprir essa meta de gerar tráfego, de trazer o meu cliente até a loja? São as categorias de destino. Então, eu tenho que fazer um trabalho sobre as categorias de destino. Então, se meu destino é FLV, eu tenho que fazer uma ação em FLV. Se meu destino é açougue, eu tenho que fazer uma ação em açougue. Isso é a meta daquele momento. Ah, mas tudo bem, resolveu, o tráfego aumentou, melhorou, funcionou. No outro mês, você tem um outro problema. Minha meta vai ser gerar lucro. Porque com a geração de tráfego do mês anterior, eu perdi margem. Então, agora, a minha meta é gerar lucro. Quais categorias eu tenho que investir para gerar lucro? E o que o marketing vai ter que me ajudar para comunicar isso para o meu cliente que já está na loja, para fazer com que ele consuma essa mercadoria que me gera lucro. Então, a ação está ligada à meta. A ação não pode estar solta. O que eu sinto é que as pessoas fazem as ações de forma muito aleatória. Né? Vamos fazer uma promoção. Baseada em que você vai fazer promoção? Para que você vai fazer promoção? Qual é o objetivo dessa promoção? É gerar caixa, gerar margem, gerar lucro? Às vezes é melhorar a imagem da loja. A loja está caída, está precisando de reforma, está feia. E as pessoas estão deixando de ir por isso. Né? Então, a meta ali pode ser criar sensação. Eu quero comunicar para as pessoas que eu já reformei a loja. Eu quero que as pessoas venham aqui para ver que a loja está bonita. Aí eu faço uma ação com esse objetivo. Então, todo plano de ação tem que ter uma meta definida antes. E a meta vem da análise dos dados. Ficou claro? Ficou. Não, achei legal isso porque, às vezes, isso acontece. Eu sou mais da área técnica, da área de desenvolvimento. Às vezes, isso chega para a gente. Assim, o cliente quer fazer uma promoção desse jeito ou daquele jeito. E aí eu me pergunto muito, assim, eu acabo passando essa pergunta. E às vezes a resposta é muito boa, né? E às vezes não. Às vezes simplesmente é porque eu... Porque tem que fazer alguma coisa porque o chefe mandou. Porque o chefe mandou ou porque viu em algum lugar e acha que vai casar para ele, né? Mas nem sempre, né? Cada... Quer ver um caso interessante? Você falou desse supermercado que perdeu clientela por conta da concorrência. Eu tenho uma grande amiga que ela tem uma rede de farmácias no interior da Bahia. E eles sempre nadaram de braçada, porque eram só eles, né? Eles são da região, conhecem a região, e tem muitas lojas, cresceram muito. Até que as grandes redes de São Paulo foram para lá. Aí abriu o Drogazil, abriu a Drogaria São Paulo, abriu o Droga Raia, enfim. E o número deles começou a cair. Automaticamente, sintomaticamente, o desempenho caiu muito. E aí eles tiveram que se unir e pensar num plano de ação. Qual é a estratégia que a gente pode usar? Qual é a única coisa que a gente tem que eles não têm? O conhecimento regional. Então, eles montaram um trabalho de marketing dentro da empresa voltado para a comunidade. Então, toda semana tem uma ação comunitária da rede de farmácias. De vacinação, de exame, de consulta, de qualquer coisa. Toda semana tem. Então, eles ganharam pelo domínio de informações que eles têm da região, pelo conhecimento local. E aí, eles cresceram muito. Foi muito bom o trabalho, o resultado. Porque é a única coisa que eles têm que a rede não tem. Você vê, concorrência, às vezes, é uma coisa muito boa, né? Faz as pessoas se mexerem, né? E hoje eles fazem esse trabalho e, assim, hoje eles sofrem, claro que eles sofrem com a concorrência, mas não a ponto de quebrar, de fechar. Eles já conseguiram se reposicionar dentro do negócio e eles têm fidelidade dos clientes. Por quê? Porque o cliente sabe que eles ajudam a comunidade. Poxa, vamos na farmácia tal, porque ajuda a comunidade. Tem um retorno. Tem um retorno. E tem essa coisa sentimental. As pessoas têm isso, as pessoas gostam disso. Então, claro que ela não vai pagar o dobro, mas ela paga um pouco mais caro por ter esse sentimento de gratidão pelo que a farmácia propõe para eles na comunidade, entende? Legal. Ingrid, estamos indo para o final. Queria que você compartilhasse com todos os nossos clientes, né, sobre a sua empresa, como eles fazem para te achar. A gente vai deixar todas as informações também nos comentários. Mas fala um pouco sobre o seu trabalho. Eu sou uma apaixonada por gestão de categoria, né? Eu sou uma das que fala hoje o tempo todo sobre gestão de categoria, porque eu realmente vejo que funciona. Eu realmente vejo que ajuda a área de vendas. E meu papel é ajudar a vender mais.
Então, a minha empresa é a Inove Vendas. A gente tem como objetivo fazer o aumento de geração de caixa das empresas, ou seja, vender mais e, consequentemente, ter mais lucro também. Então, a gente dá consultoria, a gente dá treinamento e mentoria, né? Qual é a diferença da consultoria para a mentoria? Isso é uma coisa interessante. Se você não tem nada, você precisa de uma consultoria, porque é alguém que vai fazer para você e te dizer como dar continuidade. Mas se você já começou, se você já tem algum passo dado no trabalho e você está na dúvida, né, se está certo, se está errado, se você está indo pelo caminho correto, aí você contrata uma mentoria. Por quê? Porque você vai fazer as leituras, né, as análises do que você já faz. E aí a mentoria, ela, além de ser mais rápida, ela tem um custo menor. E eu acho muito bacana a mentoria para quem já começou a fazer alguma coisa, porque ele exercita no próprio dia a dia dele, né? Ele exercita na própria rotina dele. Então, a gente faz a mentoria, faz também a consultoria e dá treinamentos. Eu tenho as mídias sociais, né? Ingrid Pergentino está no LinkedIn, está no Instagram e está no TikTok. E é isso, a gente tem bastante experiência com vendas, bastante experiência com compras. Eu trabalho com isso há mais de 25 anos. E como eu gosto muito de ensinar, dizem que eu ensino bem, sabe? Dizem que eu tenho didática. Dizem que as pessoas aprendem quando eu ensino. Então, a ideia é essa, é a gente multiplicar esse conhecimento, porque isso ajuda muito. Ajuda muito. A gestão de categoria ajuda muito. Pode ter certeza disso. Legal, legal. Sensacional. A gente vai compartilhar todos os contatos da Ingrid aqui nos comentários, para que vocês possam contactá-la e conhecer mais. E agora dá para fazer tudo online, né? Exato. Online ao vivo, online gravado, isso é muito bom. Exatamente. E nós vamos estar juntos também com a Ingrid no Ipcom 360, né, Júnior? Exato. Que vai ser no final do mês. E a Ingrid vai estar lá também fazendo uma palestra para a gente sobre GC, sobre gestão de categoria, que vai ser um complemento do que a gente teve aqui com ela hoje. Né? Eu acho que vai ser legal no Ipcom a gente dar alguns exemplos práticos, reais, oficiais. E vai ser muito legal. E eu acho que a gente também vai poder ali fazer um cross com as palestras de planejamento de compras, pricing, que está muito relacionado com a sua palestra também. Vai ser sensacional. Se inscrevam no Ipcom 360. O link está lá na bio da nossa página no Instagram. Vamos deixar também o link aqui nos comentários para vocês fazerem essa inscrição para o evento. As vagas são limitadas, então não percam tempo. Se inscrevam no Ipcom 360. E se você precisa de um RP completo, um RP que vai te atender em todos os setores do seu supermercado, contabilidade, finanças, operações, CRM, BI. Conta com a Ipcom, conta com a gente. A gente está aqui para atender esse segmento. A gente faz isso com muito amor, com muito carinho. É uma equipe extraordinária que nós temos na nossa empresa e a gente está aqui à disposição. Fala com a gente, nosso time está esperando aí um contato para ajudar vocês em todas as necessidades que vocês tiverem. Um grande abraço, piconianos. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Júnior. Obrigado, Ingrid. Obrigada. Até mais. Tchau, pessoal.